presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que espera receber a Venezuela de volta ao Mercosul rapidamente. A fala aconteceu durante discurso ao lado do presidente da Bolívia, Luiz Arce. O presidente brasileiro afirmou, abre aspas, o bom funcionamento do Mercosul, que tem a satisfação de agora acolher a Bolívia como membro pleno, concorre para a prosperidade comum. Esperamos também poder receber logo e muito rapidamente de volta a Venezuela. Fecha aspas. Lula também abordou as eleições presidenciais venezuelanas, marcadas para 28 de julho. Para o mandatário, a normalização da vida política venezuelana significa estabilidade para toda a América do Sul. Com esse assunto, vamos agora ao debate, começando hoje com Caio Coppola. Olá, Coppola. A Venezuela deve voltar logo ao Mercosul, como quer o presidente brasileiro, Lula? Claro que não, óbvio que não. Olá, Basílio, olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. A reintegração da Venezuela ao Mercosul é antijurídica. Ela fere de morte tratados internacionais que promovem a democracia no continente e atenta contra a legislação nacional. Isso porque, em 1998, os países membros assinaram o bem-vindo Protocolo de Ushuaia sobre compromisso democrático no Mercosul, Bolívia e Chile. Aí o preâmbulo desse tratado internacional assevera que a plena vigência das instituições democráticas é condição indispensável, condição sine qua non para a existência, o desenvolvimento e a integração dos estados do Mercosul. Por sua vez, os artigos 3 e 4 desse documento estabelecem procedimentos no caso de uma ruptura da ordem democrática em alguns dos países membros. E o texto do artigo 5º estipula aí as sanções, as punições aos países em que houve a abolição do Estado Democrático de Direito. Aspas. Os Estados signatários considerarão a natureza e o alcance das medidas a serem aplicadas, levando em conta a gravidade da situação existente. Por exemplo, quando a ONU denuncia que os esquadrões da morte da ditadura venezuelana mataram 14 pessoas por dia em 2018, isso dá mais de 5 mil pessoas no ano, e a maioria opositores políticos por suposta resistência à autoridade, isso parece configurar uma situação grave. Especialmente considerando que os familiares das vítimas não buscam reparação por desconfiarem das instituições e por medo de retaliação judicial. Imaginem só isso. Imagina se isso acontecesse aqui no Brasil. As pessoas deixarem de exercer um direito fundamental, como, por exemplo, protestar nas ruas, levantando faixas e cartazes, por terem medo de serem perseguidas por juízes autoritários. Seria um tremendo absurdo e fora de cogitação. Mas vamos voltar aqui ao artigo 5º do protocolo de Ushuaia, que fala, como eu já disse, das sanções contra regimes antidemocráticos como o da Venezuela. As medidas compreenderam desde a suspensão do direito de participar nos diferentes órgãos até a suspensão dos direitos e obrigações resultantes desses processos. Ou seja, não quer brincar de democracia, não desça para o play do Mercosul. E caso a Venezuela realmente deseje regressar a esse promissor mercado, basta ela cumprir uma singela exigência que consta aqui do artigo 7º, restabelecer a ordem democrática. E não é tão difícil, né, pessoal? Basta ter eleições legítimas, periódicas e livres, permitindo a participação de opositores, com um sistema de apuração transparente e auditável, muito diferente do sistema eletrônico de votação lá da Venezuela, em que a própria empresa responsável pela contagem denunciou uma manipulação superior a 1 milhão de votos. E antes que os censores de plantão tentem me cancelar, eu reforço que eu estou me referindo especificamente às urnas eletrônicas da Venezuela, cuja suposta fraude lá em 2020 foi repercutida por toda a grande imprensa, com destaque especial ao portal G1, à BBC e ao Estadão. No caso das urnas eletrônicas brasileiras, aí eu me fio na assertividade do ilustre ministro Alexandre de Moraes, que deu a seguinte declaração em 2023, aspas, o Brasil tem o sistema mais eficiente, mais invulnerável e mais transparente de eleições de todo o mundo. Hoje em dia, as urnas são motivo de orgulho. Bom, só um louco para discordar. E numa nota lateral, é difícil entender como, há tão pouco tempo, lá em 2015, todos os partidos do Brasil, da esquerda à direita, incluindo o PT, votaram favoravelmente ao registro impresso do voto eletrônico, uma ideia que avançou na Câmara Federal por 433 votos a favor e 7 contra, com 2 abstenções. Mas, enfim, voltando aqui à questão em debate, para fechar, Basília,
Vale lembrar que, por se tratar de uma matéria de direitos humanos, esse tratado ele foi recepcionado pela legislação brasileira com força de norma supralegal. Portanto, essa ânsia do Lula em receber no Mercosul seu companheiro ditador com tapete vermelho, ela atenta contra a nossa própria lei, além de ser um insulto à moralidade. Obrigada, Coppola. Cardoso, a Venezuela está suspensa do bloco Mercosul justamente por uma decisão do próprio grupo, vendo ali que houve uma violação de cláusula democrática pelo país, né? Pela Venezuela. Você acha que estas condições foram restauradas nesses 7, 8 anos de suspensão? Já dá para prever um retorno rapidamente da Venezuela ao Mercosul? Cardoso. Olá, Basílio. Olá, Caio. Eu acho que quando se analisa uma realidade, nós temos que fazê-lo com uma régua só, para tentarmos ser coerentes. Então, para chegar na Venezuela e ao Mercosul, eu queria falar um pouco antes da União Europeia. A União Europeia tem uma série de tratados que, inclusive, definem, afirmam direitos humanos, democracias, obrigação dos entes membros de respeitar. E na União Europeia temos a Hungria, um país que indiscutivelmente é uma autocracia. Não adianta dizer que nós estamos longe, porque os jornais hoje cobrem todo mundo. Recentemente, inclusive, a própria CNN soltou uma matéria dizendo que o Parlamento Europeu dizia que a democracia foi embora da Hungria. Nós temos, efetivamente, na Hungria, uma autocracia, controle de poderes, controle da imprensa, uma série de direitos humanos violados. Isto é fato indiscutível. Deveria a Hungria ser expulsa da União Europeia por descumprir essas cláusulas? Aqueles que defendem a expulsão do Mercosul, ou a suspensão da Venezuela, não falam da Hungria. Por que não falam? Há até um ex-presidente que foi recentemente dormir lá na embaixada da Hungria para se abeberar de ensinamentos do autocrata Viktor Orbán, que comanda a Hungria. Qual é a minha régua para analisar esse caso? A meu ver, tenho críticas duras àquilo que acontece na Venezuela, como tenho críticas duras ao que acontece na Hungria. Mas eu não acho que tirar a Hungria da União Europeia ou a Venezuela do Mercosul resolve esse problema. Por que não resolve? Porque nós temos que estar em blocos, dialogando e fazendo política democrática com respeito ao princípio que é o princípio da autodeterminação dos povos, que vale para a Hungria como vale para a Venezuela. Ou seja, não é porque a Venezuela tem um perfil à esquerda e a Hungria de direita que eu vou ter leituras diferentes nessa questão. Eu não posso medir medir os fatos da vida com réguas diferentes. Eu tenho que olhar as coisas como são. Não dá para aplaudir a Hungria e falar isto que é país e dormir lá na embaixada da Hungria e ao mesmo tempo que eu falo esta ditadura venezuelana. Há muita semelhança nessas autocracias, há muita semelhança nestas situações. Então, portanto, acho que efetivamente, o compromisso democrático dos países, em nenhum momento ele deve ferir a autodeterminação dos povos, o povo húngaro e o povo venezuelano. Cabe às diplomacias dialogarem, tentarem buscar apoios para situações que entendem que são incorretas, mas nunca essas medidas drásticas marcadas por um viés claramente político-ideológico. Ou seja, o que são as ditaduras, as autocracias do meu campo, essas eu não falo nada, eu digo que eu não conheço, nada vi. Agora, em relação àquelas que são do outro campo ideológico, essas eu tenho que recriminar, tenho que salgar o chão em que passa o Maduro, não posso tratá-lo como chefe de Estado, etc, etc, etc. Esse tipo de coisa, eu acho que precisa ser objeto de uma reflexão mais profunda. Eu acredito que o princípio da autodeterminação dos povos é um princípio básico de direito internacional que deve ser respeitado, o que não deve afastar a luta pela democracia, a crítica que se faça, mas não represálias desse plano que efetivamente demonstram um viés político e institucional muito grave. Está certo o Lula, faria bem a Venezuela de voltar, até porque essas medidas de represália contra a Venezuela só encantonam a Venezuela e só faz recrudescer as situações lá dentro. Isto começa com os Estados Unidos, que tem olho grande no petróleo venezuelano. E aí, então, as situações de busca de interferência levaram a reações que eu acho que fogem do padrão que eu, pelo menos, defendo para a institucionalidade de um Estado de Direito. Agora, o que eu faço com isto? Eu ajo seletivamente, com um filtro ideológico, recebendo, por exemplo, presentes da Arábia Saudita, até para vender depois, né? Ou então indo dormir na embaixada da Hungria para me abeberar dos ensinamentos de um autocrata e ataco a Venezuela, ou eu tento me comportar com absoluta coerência.
acho que medidas como essa de suspensão da Venezuela do Mercosul não resolvem absolutamente nada. Deveria voltar. Até porque, Basília, concluindo, há países que estão no Mercosul que são democracias e que não desceram para o play do Mercosul. Exemplo, o nosso presidente da Argentina, Milei, que preferiu ir num evento político ao do que numa importante reunião do Mercosul. Essas declarações recentes do presidente Lula mostram um líder, né, seja regional ou tentando ganhar mais ascensão mundial, defendendo o fortalecimento do grupo em nome da estabilidade da política regional, em nome da estabilidade do Mercosul. Então, quando ele dá boas-vindas à recém-ingressa Bolívia e diz está na hora da Venezuela voltar, ele está buscando uma ampliação do grupo Mercosul e, com isso, o seu fortalecimento, a estabilidade tão sonhada ou pretendida pelo presidente brasileiro. A gente também ouve nos discursos mais recentes de Lula um tipo de voto de confiança, algo que ele reafirmou nesse encontro na cúpula, porque um líder como Lula dizer está na hora da Venezuela voltar é mais do que uma análise, é uma defesa para que isso aconteça logo. Então, quando esse voto de confiança ou essa prova do 7 poderá ser testada com o país? No dia 28 de julho, no dia das eleições, queria que vocês avaliassem, então, se a partir das eleições venezuelanas pode ser aí uma data de corte e até uma forma de reabilitar o país para que sofra menos sanções e, quem sabe, sonhar com o seu reingresso ao Mercosul. Coppola, qual a importância dessas eleições para o Brasil e para a América Latina? Bom, tecnicamente nenhuma. Essas eleições elas já nascem fraudadas. Elas nascem fraudadas. Nenhuma eleição é reconhecida internacionalmente na Venezuela desde 2017. Como eu trouxe aqui o caso, o CEO da Smartmatic falou, olha, o governo manipulou a eleição em pelo menos 1 milhão de votos. E eu discordo que a presença da Venezuela fortalece o Mercosul. Isso porque você não fortalece uma organização negando os seus princípios e valores. Seria como querer que o Brasil se tornasse um país mais forte negando a sua Constituição. Como aquelas pessoas que acreditam que, em defesa da democracia, deve-se violar o princípio, né, de proibição da censura prévia. Vamos censurar para proteger a democracia. Isso é um absurdo, é paradoxal. Da mesma forma, os documentos que constituem o Mercosul, eles estabelecem que, justamente para cumprir os objetivos de cada um dos Estados-membros, é fundamental que haja instituições democráticas. Não há democracia na Venezuela. Você usou uma palavra muito própria, Basília, para descrever a atuação do Lula em relação à ditadura chavista. Lula faz uma defesa da Venezuela e se comporta como um garoto propaganda dessa ditadura, né? Principalmente, né, ao premiar, né, o líder venezuelano com recepção de honras de Estado, né, como primeira visita internacional, de um pária, né, que é acusado, inclusive, de crimes gravíssimos, fora os crimes contra a humanidade. Então, assim, é deveras triste ver a situação das relações exteriores no Brasil, né, o protagonismo, né, que um regime ditatorial desse tem. E, assim, em relação à questão da Hungria, né, Zé, você está me deixando com uma vontade de visitar Budapeste. Uma pessoa muito querida que visitou lá recentemente falou que lá está tudo muito lindo, apesar da situação política que você descreve aqui. Ao contrário da Venezuela, não tem escassez de produto, não tem miséria, sabe? Tem ordem, não é a capital mais violenta do mundo, como é o caso da Venezuela, né? Os números, né, do funcionalismo público ainda não são omitidos e assim, de verdade, a União Europeia ela tem os seus mecanismos de controle e ela deve ter a sua legislação própria para expulsar membros que não estão coadunados aí com as diretrizes do grupo. E, obviamente, se a União Europeia não considerar a Hungria um país democrático suficiente, eu nunca vou me opor à sua retirada. Então, assim, eu li aqui o protocolo de Ushuaia. É muito claro que a Venezuela não pode fazer parte do Mercosul. É claro que Lula, mais uma vez, ele quer transgredir a norma, ele quer transgredir a moralidade para fazer valer os seus interesses político-ideológicos, né? O Brasil,
né? Não faz fronteira com a Venezuela, não tem tratado com a Hungria, não tem tratados relevantes com a Hungria e, mais importante, a Hungria não deu calote no Brasil. Então essa questão também é muito sensível, porque quando o BNDES, às custas do dinheiro do trabalhador brasileiro, exporta seus serviços para fazer obras de infraestrutura lá, que poderia estar fazendo aqui, quem paga é o povo brasileiro. Então, ficar imaginando assim que você pode premiar a inadimplência, você pode premiar a violência política, você pode premiar as violações humanitárias, recepcionando esse regime tirânico para um bloco que se notabiliza pela sua fundação democrática, realmente chega a ser um disparate, né? Então, eu não vejo problema nenhum em que a Hungria seja expulsa da União Europeia, se de fato, como diz o Zé Eduardo Cardoso, né, ela não é mais um país democrático, e defendo a mesmíssima coisa aqui para a Venezuela. Não acho que a gente tem que ter 2 pesos e 2 medidas. Agora, comparar o que acontece lá com o que acontece na Hungria não me parece uma equivalência justa. Então, focando aqui no nosso continente, essas eleições venezuelanas mostram que são ainda mais importantes, né? Depois de uma cúpula do Mercosul, depois desse discurso do presidente Lula e os sinais que a Venezuela tem dado querendo voltar ao jogo, né? Querendo voltar ao Mercosul. Eu queria que você, Cardoso, respondesse a mesma pergunta feita ao Coppola. Qual a importância das eleições venezuelanas para o Brasil e para a América Latina? Na sua avaliação, essa eleição, se livre, se democrática, poderá reabilitar a Venezuela, então, ao Mercosul? Só para a gente ficar em um exemplo do que mais as eleições podem proporcionar para a Venezuela. Apenas restaurando alguns pontos, nós não estamos discutindo beleza urbana, limpeza, quem pagou dívidas ou quem não pagou, porque senão nós teríamos de dizer que a Roma, na época de Mussolini, era um paraíso, não é verdade? Porque era limpa, bela, né? Estamos discutindo democracia. É isso que nós estamos discutindo. E não sou eu que digo que na Hungria não há democracia. É o Parlamento Europeu. Basta ver os jornais. Isso foi declarado pelo Parlamento Europeu, que não existe mais democracia na Hungria. Controle do judiciário, controle de situações do legislativo, aniquilamento de direitos humanos. Não sou eu quem digo. Apenas que eu estou medindo a régua naquilo que deve ser comparado. Por certo, eu não vou comparar, para discutir democracia, limpeza urbana e beleza de cidades. Eu vou comparar os índices de avaliação democrática. E a Venezuela tem problemas? A meu ver, tem. Fruto de um conjunto, de uma situação histórica em que um império quer sempre estar atacando para colocar um governo de plantão que o atenda nos seus desejos em relação ao petróleo. Fato. Uma reação que eu, pessoalmente, não concordo em vários aspectos. A Hungria tem uma situação bastante delicada e complicada. É uma autocracia, indiscutivelmente, só que é uma autocracia aplaudida pela extrema-direita. Aplaudida pelo seu Jair Bolsonaro, que ataca a Venezuela. Então, digamos o seguinte, vamos atacar os dois ou defender os dois. O que eu não posso é dizer, eu não obsto a que alguém seja expulso e acho execrável a posição do outro. Não, vamos dizer, ou execramos os dois, ou aplaudimos as duas situações. Eu, pessoalmente, acho que Vítor Orbán, se vier ao Brasil, tem que ser recebido com tapete vermelho, com educação, com elegância. Por quê? Porque é chefe de Estado. É assim que se comportam os chefes de Estado nos países civilizados. Não xingam as esposas dos outros presidentes. Não, tratam com dignidade, tapete vermelho, como também Nicolás Maduro, como também o príncipe da Arábia Saudita. Claro, não é correto receber presentes para vendê-los depois. Mas, efetivamente, os chefes de Estado têm que ser tratados com as honrarias institucionais que a vida coloca, que a vida civilizada nos afirma. Portanto, eu acho que fortalecer o Mercosul é importante, fortalecer a União Europeia é importante. Acho que a exclusão destes países por serem autocracias não é correta, meço com a mesma régua. Embora faça as críticas à Venezuela e faça as críticas à Hungria. As eleições, bem, vamos ver o que vai dar. Eu acho que tem problema sim na eleição da Venezuela, já disse isso aqui e volto a afirmar, não tenho dúvida. Mas eu espero que uma coisa não se confunda com a outra, que nós tenhamos um Mercosul forte até para cobrar a Venezuela e defender a Venezuela de ataques externos para que ela possa restaurar plenamente a sua democracia.